Bom, então dando continuidade, nós vamos falar a partir de agora dos vasos de retorno, né? Nós falamos das artérias, das arteríolas, dos capilares e agora vamos começar a retornar o caminho até o coração. E vamos falar inicialmente das vênulas pós-capilares. Tá? As vênulas pós-capilares, elas têm um diâmetro de 0,2 a 1 micrômetro. Né? A parede dessas vênulas é muito pequena. Vênulas pós-capilares também são chamadas de pericíticas. Tá? É formada apenas por uma camada de células endoteliais em volta das quais se situam células pericíticas contráteis. Veja bem, aquele raciocínio que eu disse anteriormente, que a arteríola, quanto mais próximo da artéria, mais semelhante à artéria ela vai ser. Quanto mais próximo do capilar, mais semelhante do capilar vai ser. Nas vênulas serve a mesma rotina. Se nós pegarmos a vênula e dividirmos na metade, a metade inicial dela, que é próxima ao capilar, tem conformidade de capilar. Inclusive, eu não sei se eu citei isso antes, mas a porção final das arteríolas, na zona de transição entre as arteríolas e os capilares, e na zona de transição entre os capilares e as vênulas, a vênula e a arteríola também realizam troca. Mas só nesse iniciozinho, nessa zona de transição. Tá certo? Participam de processos inflamatórios e trocas de molécula entre o sangue e os tecidos, que é o que eu estou falando aí para vocês. Ok? A maioria das vênulas é do tipo muscular, possuindo pelo menos algumas células musculares lisas na sua parede. Nem se compara em quantidade com uma artéria, obviamente. Né? Também podem influenciar o fluxo de sangue nas arteríolas através da produção e secreção de substâncias vasoativas difusíveis. Né? Então, as vênulas, além de controlar o fluxo sanguíneo daquele ponto para frente, através da secreção de algumas substâncias, também interferem na constrição ou dilatação das arteríolas, que está anterior aos capilares, inclusive. Ok? Aqui a gente está vendo uma vênula, aqui a gente está vendo uma arteríola. Se a gente observar a parede dessa arteríola e comparar em espessura com a parede da vênula, a gente vai ver que a vênula é espessa, mas que a arteríola é ainda mais espessa. Olha lá, aqui dá para a gente ter essa clareza, olha. Olha a espessura da parede dessa arteríola e olha a espessura da parede da vênula. Bem delgada, né? Bem delgada. E aqui, ó, eu falei de um pericito, né? Que é uma célula que a gente vai ver já já a função dela. Tá aqui, ó, nessa cabeça da seta aqui, ó. Está envolvendo o endotélio da veia. Da vênula, né, que eu falei lá. A maioria das veias são de pequeno ou médio diâmetro, variando de 1 a 9 milímetros de diâmetro. Lembrem-se que vasos abaixo de 1 milímetro de diâmetro, né, são vasos da microcirculação. A íntima possui normalmente uma camada subendotelial fina, composta por um tecido conjuntivo que pode estar muitas vezes ausente. Tá? Então, a íntima possui uma camada subendotelial. Lembra que a camada subendotelial é um tecido conjuntivo frouxo que está abaixo do endotélio, que faz parte da camada íntima, que pode estar muitas vezes ausente. A média consiste em pacotes de pequenas células musculares lisas, entremeadas por fibras reticulares. As fibras reticulares têm a função de manter as células unidas nas suas posições, e uma rede delicada de fibras elásticas. Essa é a constituição da túnica média. Então a gente está vendo aqui, olha, uma veia e a sua pequena artéria. Quando eu falo a sua pequena artéria, é porque normalmente a gente tem veias, artérias e nervos percorrendo a mesma região do órgão, da estrutura. Né? O Moore fala muito disso, né? Nave, van, dependendo da ordem, da sequência. Van é veia, artéria e nervo.
Nave é nervo, artéria e veia. Tá? Então, onde você vê uma veia, normalmente você vê uma artéria, vê arteríolas, vê capilares, tudo em torno aí. Tá? Aqui a gente está vendo vênulas, arteríolas. Né? A túnica adventícia é bem desenvolvida em relação à média, rica em colágeno e também contém músculo liso. Tá? Quanto mais próximo a veia estiver do coração, maior vai ser o seu calibre. Por que isso acontece? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha só, por que isso vai acontecer? Porque, na verdade, as veias são mecanismos de retorno do sangue ao coração. Então a gente fala que as veias são tributárias. Então, uma pequena veia vai se dirigir a uma veia mais calibrosa, que vai se dirigir a uma veia mais calibrosa ainda. Então, na medida em que essas veias vão se aproximando do coração, elas têm que ficar de diâmetro maior, de luz maior, porque a quantidade de sangue que está chegando de veias tributárias a ela é muito grande. Então, se continuasse com um tamanho, com uma espessura delgada, fina, traria um problema muito sério, porque não ia suportar o volume de sangue que chega ali. Tudo bem? Então, tem relação direta com o fato de que essas veias elas vão recebendo sangue de veias tributárias a ela. As grandes veias que chegam ao coração, por exemplo, as veias cava superior e inferior, são veias extremamente delgadas, não, ao contrário, como chama? Nossa, hoje eu tô, hein? Me ajuda aí, gente. Resistentes, não, grossas, assim, fala um termo melhor do que grossa. Calibrosa, obrigado, Kate. Essa era a palavra. Obrigado, Débora. Isso mesmo, calibrosa. Nossa, mãe de Deus. Perguntar meu nome é capaz que eu mudo o nome, né? Ah, as grandes veias possuem uma túnica íntima bem desenvolvida, mas a média é muito fina, com poucas camadas de células lisas e abundante tecido conjuntivo. Né? Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Com relação às veias, a túnica íntima e a túnica adventícia. A túnica íntima nós vimos que tem um pouquinho de fibras, tem células, tem os percitos, tem uma camada menos desenvolvida. Tem a túnica média como sendo uma túnica com fibras musculares, lisa, mas também com fibras reticulares, fibras elásticas, mas também pouco desenvolvida. Já a túnica adventícia é muito bem desenvolvida, tá? É rica em colágeno, né, e também contém feixes de músculo liso. Então essa é a característica das veias. Tá? Olha só, isso aqui, olha, é uma comparação da estrutura de uma artéria muscular para uma veia. Veja bem, tem túnica íntima, média e adventícia. Túnica íntima, média e adventícia. Mas olha só, compare a túnica íntima e média dessa artéria com a túnica íntima e média dessa veia. A túnica íntima e média da veia é menos desenvolvida, conforme eu já disse para vocês. Agora, olha a túnica adventícia, são proporcionais. A túnica adventícia na veia é o que caracteriza a veia. O que caracteriza a artéria é a túnica muscular. Ficou claro isso? A principal camada da veia é a túnica adventícia, enquanto a principal camada da artéria é a túnica média. As veias, em particular as maiores e dos membros inferiores, possuem válvulas no seu interior que consistem em dobras da túnica íntima. Então a túnica íntima está aqui, aí de repente ela faz assim, ó. Vem para o meio, para a luz e continua aqui. Tudo bem? Em forma de meia-lua, que se projetam para o interior da luz do vaso. E aí eu vou usar o método Carol de explicação aqui novamente, para que a gente possa entender melhor.
Olha só, o que eu quero mostrar para vocês. Perceba aqui, ó. Deixa eu anotar aqui o que eu estou querendo falar aqui. Tá lá. O que vocês estão olhando aí é um desenho horrível de uma veia, ok? De uma grande veia e podemos dizer, por exemplo, uma veia do membro inferior. Veia safena, por exemplo, uma veia calibrosa de membro inferior. Em azul, vocês estão vendo a túnica média e a túnica adventícia. Eu não fiz separação não, tá? Só para que vocês entendam. Em vermelho, vocês estão vendo a túnica íntima. E aí perceba que em determinados locais, a túnica íntima, ela forma projeções, olha, dobras, que vão para a luz do vaso. Consegue perceber isso? Olha lá. Num formato de uma meia-lua. Quando o sangue passa e ele passa sempre nesse sentido que a seta está mostrando aí, ele tende a descer. Quando ele desce, ele vai pegar aqui, ó. Quando o sangue desce, ele vai encher essa meia-lua como se fosse um bolso e vai empurrar ela para baixo. Então tá assim, ó. Aí na hora que o sangue passa, assim na verdade, né? Na hora que o sangue passa aqui, ó, passou aqui, ele vai voltar para cá e tentar descer. Quando ele tenta descer, ele empurra essa válvula para baixo. A válvula do outro lado da mesma forma. Então estavam assim, o sangue passa. Quando o sangue tenta retornar, impede. Essas válvulas, elas são constituídas de tecido conjuntivo rico em fibras elásticas e revestidas em ambos os lados por endotélio, porque é a dobra desse endotélio que vai formar essa válvula. Serve para impedir o retorno e o acumulamento desse sangue nas bases mais inferiores, na parte mais inferior dos membros inferiores. Porque a tendência da força da gravidade é puxar esse sangue e reter esse sangue embaixo, né? Então aqui a gente está vendo, olha. Aqui, ó, é a túnica íntima, continuando. Tá vendo aqui? E aí ela destaca um pedaço aqui e vem para dentro. É uma válvula. Ok? Conseguiram perceber isso? Todos entenderam o funcionamento? Respondam aí para mim, por gentileza. Maravilha. Vamos dar sequência. Bom, assim a gente finaliza o sistema circulatório, tá? E nós vamos passar a falar a partir de agora da outra parte do sistema cardiocirculatório que a gente precisa abordar, que é o coração, certo? O coração, anatomicamente, fisiologicamente falando, é uma bomba de expulsão do sangue, que a gente fala bomba dupla, de expulsão e sucção, que trabalha com dois lados distintos. É como se nós tivéssemos dois corações. Um lado esquerdo e um lado direito, trabalhando com sangues totalmente diferentes. A gente vai se aprofundar nisso na aula de amanhã, tá? Estou só fazendo uma introdução aqui para vocês. Porque o nosso objetivo aqui agora é aprender a estrutura microscópica desse coração. Para na aula de amanhã a gente aprofundar na estrutura e no funcionamento da parte macroscópica. Então é um órgão muscular que se contrai ritmicamente. E são as fibras musculares cardíacas, que são um tipo de músculo estriado esquelético, tipo de músculo estriado, não esquelético, mas estriado, que vão garantir essa contração. E é um grupo de células específicas que vai garantir a ritmicidade dessa contração. Tá?
enquanto bombeia o sangue pelo sistema circulatório. Tá? Então é uma bomba, né, de expulsão e de sucção. O músculo cardíaco, o coração, as células cardíacas, também são glândulas que secretam um hormônio chamado fator natridiurético atrial. Tá? Esse hormônio ele vai regular, por exemplo, força de ejeção, vai ter influência direta na pressão arterial. A gente vai falar muito disso na aula de fisiologia. Tá? Não vamos preocupar com isso agora, não. Suas paredes são constituídas de 3 túnicas. A interna, também conhecida como endocárdio, a média ou miocárdio e a externa ou pericárdio. Então, assim como nos vasos, são 3 túnicas ou 3 camadas: interna, média e externa. Tá? A região central ela é fibrosa. Essa região central fibrosa é chamado de esqueleto fibroso do coração. Tá? Esse esqueleto fibroso é, na verdade, o eixo de sustentação desse coração. Porque, na verdade, ele vai servir de origem e inserção para as células musculares cardíacas, além de servir também de ponto de apoio para as válvulas. Então, quando a gente fala do esqueleto fibroso do coração, eu estou me referindo à estrutura fibrosa do coração. Tudo bem? A camada mais interna das 3 túnicas do coração é o endocárdio. O endocárdio ele é homólogo à íntima dos vasos, ou seja, é semelhante à íntima dos vasos. O que nós vimos que constitui a íntima dos vasos? Célula endotelial e camada subendotelial, ou seja, célula endotelial com tecido conjuntivo. O endocárdio é a mesma coisa, constituído por endotélio e camada subendotelial, que é uma delgada camada de tecido conjuntivo frouxo, com fibras elásticas e colágenas e algumas células musculares lisas. Então o endocárdio é semelhante à túnica íntima dos vasos. Conectando o miocárdio à camada subendotelial, existe uma camada de tecido conjuntivo chamada subendocardial, que contém veias, nervos, ramos do sistema de condução do impulso elétrico do coração. Então, entre a camada íntima e a camada média, nós temos a camada subendocardial, que vai fazer essa conexão, essa correlação, essa junção. Nessa camada subendocardial eu tenho vasos sanguíneos, veias mais precisamente, nervos e ramos do sistema de condução elétrica do coração. O miocárdio é a mais espessa das túnicas do coração. Tá? Mio é músculo, cardio, coração. Ou seja, o que vai consistir essa camada média, chamada de miocárdio, é células musculares cardíacas. As células musculares cardíacas, elas são células estriadas, são músculos estriados que têm a capacidade de contrair, de gerar um impulso a alguns tipos de células miocárdicas específicas e de conduzir esse impulso ao longo de todo o coração. A gente vai chegar lá. Tá? Organizadas em camadas que envolvem as câmaras do coração como uma espiral, cujo arranjo pode ser extremamente variado. Um número grande dessas camadas se insere no esqueleto cardíaco fibroso, que eu acabei de falar para vocês, é o eixo de sustentação do coração. Tá? O epicárdio é a camada mais externa do coração. Tá? A cobertura externa do coração é constituída de epitélio pavimentoso simples, que na histologia a gente chama isso de mesotélio, que é um tecido conjuntivo que recobre também alguns órgãos, tá? Que se apoia em uma fina camada de tecido conjuntivo que constitui o próprio epicárdio. A camada abaixo do epicárdio, ou seja, subepicardial, de tecido conjuntivo frouxo, contém veias, nervos, gânglios nervosos e é o local onde geralmente se acumula o tecido adiposo no coração. Então veja bem, entre as camadas interna e média, eu tenho um tecido conjuntivo vascularizado,
inervado e com fibras de condução. Entre a camada média, o miocárdio, e o epicárdio, que é a camada externa, eu também tenho tecido conjuntivo vascularizado, inervado. Mas a grande diferença desse segundo local que eu disse é que é ali que ficam acumuladas as células cardíacas. E aí a gente sabe que a mesma proporção de gordura que tem na pele, no abdômen, por exemplo, tem nas vísceras dos órgãos internos, inclusive no coração. E aí imagina o coração envolto por uma capa de gordura. É o coração do obeso, né? Obviamente, nos corações mesmo dos indivíduos magros, tem um pouco de células de gordura nessa região. Mas quanto mais gordo for o indivíduo, maior é a quantidade de células de gordura restritas a essa região. Certo? O epicárdio corresponde ao folheto visceral do pericárdio. A gente vai ver na anatomia, a primeira coisa que a gente vai estudar na aula de manhã é a respeito do pericárdio, tá? Que é uma membrana que envolve o coração. Entre o folheto visceral, que é o próprio epicárdio, e o folheto parietal, existe uma quantidade pequena de fluido que facilita os movimentos do coração. E que em alguns casos tem um edema pericárdico, aumenta essa quantidade de líquido e impede ou dificulta a contração do coração. Certo? Bom, com relação às túnicas do coração, alguma dúvida? Endocárdio, miocárdio e epicárdio. Alguma dúvida? Dulce não, Débora não, Carol não, Mari não, Kate não. De verdade? Beleza, então vamos seguindo. Eu disse agora há pouco a respeito do esqueleto cardíaco, né? O esqueleto cardíaco ele é composto de um tecido conjuntivo denso, cujos principais componentes são septo membranoso, trígono fibroso e ânulo fibroso. Então vamos entender isso aqui. Estas estruturas, ou seja, septo membranoso, trígono fibroso e ânulo fibroso, são formadas por tecido conjuntivo denso, associados a fibras, a grossas fibras de colágeno, orientadas em várias direções. Nódulos de cartilagem fibrosa são encontradas em certas regiões desse esqueleto fibroso. Então veja bem, lembra quando você estudou o tecido conjuntivo, você aprendeu que quanto mais grossa for a fibra colágena, mais resistente é esse tecido, né? Tecidos com fibrilas de colágeno, são fibras muito finas, são resistentes, porém não tão resistentes quanto tecidos com grossas fibras de colágeno. Okay? No esqueleto fibroso do coração, o esqueleto fibroso do coração ele é constituído de tecido conjuntivo denso, com grossas fibras de colágeno, ou seja, foi desenhado, foi criado para ser resistente. Por que ele tem que ser resistente? Porque as estruturas contráteis, fibra, válvula, tudo vai se segurar nele para poder realizar sua contração. Para que a fibra muscular se contraia, para que a célula muscular se contraia, ela tem que ter uma base firme, tem que ter uma sustentação bastante firme. Conseguiram compreender isso? É por isso que esse esqueleto cardíaco tem que ser resistente. Porque se ele cedesse à contração, o músculo cardíaco não se contrairia porque não teria uma base de sustentação firme. Tá certo?